pelas ruas das cidades, posso ver a dor dos que choram sem saber a quem pedir atenção. Andarilhos desta vida querem entender porque sofrem sem ter feito nada pra merecer. Não encontram um sentido pra viver, não conseguem sua sorte entender. Eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Vive em minha vida, vem sem mais demorar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra ajudar. Vive em minha vida, eu te peço, vem em mim morar. Nas estradas desta vida vão as multidões, enganadas em seus sonhos, sem pensar no amanhã. Todas lutam por tesouros que não podem ter, e se esquecem que somente em Deus há paz pro viver. Não aceitam que Jesus é o Salvador e não querem que Ele seja o Senhor. Eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Vive em minha vida, vem sem mais demorar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra ajudar. Vive em minha vida, eu te peço, vem em mim morar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Vive em minha vida, vem sem mais demorar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Vive em minha vida, eu te peço, vem em mim morar. De agradecer a Aline pela bela mensagem musical que nos trouxe nessa manhã, apesar dela estar com outro compromisso em outra igreja, mas atendendo ao nosso pedido, ela esteve cantando e trazendo a mensagem de Deus aqui nessa manhã. Os irmãos só vão terminar então de distribuir para aqueles que ainda não pegaram o convite. Em seguida nós teremos a oportunidade de então estar ouvindo o nosso pastor Silas. Bom sábado.
pessoal ainda está dando uma olhada no convite. Bom sábado. Agora melhorou. É um prazer estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus para ouvir a sua palavra, para nos aperfeiçoarmos no seu amor e para, com certeza, mais uma vez, aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso Senhor. Nós gostaríamos de agradecer aos diáconos que hoje tiveram uma participação especial, no nosso culto, e nós esperamos que vocês realmente utilizem muito bem esse convite que foi entregue na mão de cada um de vocês. Nós hoje estamos num sábado em que nós vamos falar um pouquinho sobre ministério pessoal, evangelização. Então eu gostaria que nos momentos que nós teremos a seguir, tudo aqui que vai ser refletido tivesse bem incutido dentro da sua mente, para que ao final dessa programação, deste louvor, deste culto ao nosso Deus, nós possamos sair daqui com esse desejo de missão ardendo em cada um de nós. Quando eu recebi o convite do irmão João para falar hoje sobre o trabalho missionário, eu a princípio pensei que teria que iniciar já o projeto da Semana Santa. Então eu pensei em fazer um sermão mais voltado para a Semana do Calvário, para a semana que nós teremos especial, começando com o pastor Jonas Pinho na semana que vem. Mas depois, quando ele me ligou, depois de muitas tentativas, e eu compreendi o real sentido da mensagem de ontem, eu fiquei muito feliz, porque durante este ano, nós estamos ali no colégio, estudando uma matéria chamada evangelização. E o título do sermão dessa manhã, da reflexão que nós faremos aqui, não vamos tomar mais do que 30 minutos, é discípulos modernos. Hoje nós aprenderemos a ser discípulos modernos. Para tanto, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, um texto muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. E antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui com a tua sagrada escritura aberta, Pai, para aprender um pouquinho mais sobre ti, para absorvermos aquilo que o texto sagrado irá nos trazer e para fazermos um novo concerto contigo nesta manhã. Sabemos que somos pecadores, que somos imperfeitos e nem sempre temos cumprido o papel que o Senhor nos confiou, Pai. Nessa manhã nós não confiamos em nossos méritos, nós não confiamos no nosso poder de persuasão, mas nós confiamos no teu poder, no teu amor, para nos usar como instrumentos teus, a fim de levar as boas novas do Evangelho a tantas pessoas que precisam. Que neste momento, Pai, em que nós abrimos a tua palavra e que nós iremos refletir, que não venha falar esse servo pecador, mas que através deste teu servo, Pai, o teu Santo Espírito possa falar a todos os nossos queridos que se encontram aqui nessa manhã e aqueles que nos acompanham via internet. Todas essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 ao verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, a todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Nós vivemos em tempos muito difíceis para a história cristã, para a pregação cristã. Infelizmente, cada vez mais, pelo fato das pessoas interpretarem de forma errada aquilo que realmente a Bíblia quer dizer, elas estão criando novos caminhos que, ao invés de levarem as pessoas para mais próximo de Cristo, estão as afastando do seu Senhor. O texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais utilizados nos dias de hoje para justificar aquilo que nós conhecemos como a missão da igreja no período em que nós vivemos. Porém, queridos, assim como um viajante quando está com uma bússola na mão, e ao fazer a leitura, se ele errar em poucos graus no começo da sua caminhada, isso fará com que ele se desvie quilômetros do seu destino final. Se nós não formos cuidadosos ao analisarmos aquilo que a Sagrada Escritura quer nos dizer, nós iremos percorrer um caminho, quem sabe de uma vida toda, que nos afastará mais do nosso objetivo, que é a Canaã celestial. Cada vez mais nós temos visto pessoas que vivem um cristianismo que muitas vezes não existe, um cristianismo que não é o que realmente as Sagradas Escrituras querem dizer. O que nós queremos fazer nessa manhã, num sábado missionário, é analisar um texto que é utilizado muitas e muitas vezes em nossos púlpitos, em nossa pregação, em nossa motivação, mas que de certa forma é muito mal compreendido em nossa igreja nos dias de hoje. A minha intenção é que ao final da reflexão que nós faremos aqui, você possa compreender o que Cristo Jesus quis dizer com esta comissão. Nós iremos utilizar aqui algumas ferramentas de exegese para absorver cada palavra e tentar chegar o mais próximo possível do que Cristo quis dizer para os seus discípulos ali naquele dia na Galileia e para os cristãos que viriam através das eras e até o fim dos dias. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, logo no começo nós conseguimos identificar numa leitura minuciosa que Cristo Jesus, ele utiliza 4 imperativos aqui, do verso 18 ao verso 20, para justificar a grande comissão. O primeiro imperativo que Cristo usa é ide. Ide por todo mundo. O segundo imperativo que Cristo Jesus utiliza é fazei e fazei discípulos de todas as nações. O terceiro imperativo utilizado por Cristo neste texto é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O último imperativo então diz que nós devemos ensinar estas pessoas tudo aquilo que o nosso Senhor tem nos ordenado. E como quinto elemento que eu gostaria de destacar aqui, vem uma promessa de que Cristo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A verdade é que nós vamos analisar aqui se existe algum destes imperativos que merece uma ênfase maior do que o outro. Será que nós temos ido mais do que feito discípulos? Será que nós temos batizado mais e temos esquecido de ensinar as pessoas? Será que nós devemos priorizar mais uma ênfase que Cristo Jesus deu do que outra? Este é o objetivo do tema desta manhã. O primeiro imperativo que Cristo utiliza é o ide. Ide por todo mundo para pregar o Evangelho. E num primeiro momento nós podemos pensar o que Cristo Jesus quis dizer aos seus discípulos quando Ele lhes deu essa missão. Talvez você não saiba, mas no Evangelho de Mateus, o imperativo ide é a ordem que Jesus mais utiliza neste Evangelho. Cerca de 3 vezes Cristo diz aos seus discípulos que eles deveriam ir. Mas quando nós buscamos a essência da palavra ide, no original, no grego,
nós conseguimos identificar que Cristo Jesus estava dizendo muito mais do que um conceito intelectual. Ide implica em uma ação física. Talvez, se nós pudéssemos parafrasear aquilo que Cristo Jesus queria dizer aos seus discípulos, ele talvez estava dizendo: olha, vocês devem se mexer, sair do lugar, ir até as pessoas, a fim de pregar o Evangelho. Queridos, infelizmente não é o que nós vemos hoje em nosso meio. Cada vez mais nós temos nos preocupado com as programações que nós fazemos, cada vez mais nós temos nos preocupados em fazer grandes coisas aqui dentro, e nos esquecemos que a nossa verdadeira missão é sair pelo mundo para pregar às pessoas que estão lá fora. Cristo Jesus não disse aos seus discípulos que eles deveriam ficar parados e esperando que as pessoas viessem até eles, para então assim as ensinar, mas que eles deveriam sair pelo mundo para espalhar a semente e as boas novas do Evangelho. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm priorizado muito mais o ensinamento e têm se esquecido do primeiro papel do discípulo, que é sair da sua zona de conforto, sair da posição onde ele está e ir até as pessoas. Certa vez eu ouvi uma expressão muito interessante, e um pregador ele disse que em nosso meio, nos dias de hoje, existem os cristãos agentes secretos. Você sabe o que é o cristão agente secreto? É aquele que lá fora ninguém sabe quem ele é. Ele faz questão absoluta de não ser visto, então ele não conta das suas convicções, ele não fala das verdades que um dia fizeram com que ele seguisse a Cristo Jesus. Ele não demonstra através da sua vestimenta, através da sua forma de falar, que ele é um cristão. Porém, todas as semanas ele vem ao quartel-general dos agentes secretos. Aqui todas as pessoas sabem quem eles são, mas em hipótese alguma, ele pode lá fora deixar com que essa sua identidade secreta caia por terra. Um outro tipo de cristão que nós temos no nosso meio hoje em dia é aquele cristão não praticante. As pessoas sabem que ele é um cristão, sabem que ele frequenta a igreja, mas na hora de demonstrar verdadeiramente a sua fé, quando ele sai, ele diz: olha, eu só vou à igreja, mas eu não sou praticante. Será que tem como sair sem mostrar para as pessoas aquilo que realmente nós somos? Quando Cristo Jesus diz que nós devemos ir ao mundo para pregar o Evangelho, significa que existe algo em nós que precisa ser visto pelas pessoas. Queridos, se ao sairmos para esta primeira missão, para cumprir esse primeiro imperativo que Cristo nos deu, nós não conseguimos demonstrar lá fora para as pessoas aquilo que realmente nós somos como cristãos, nós não estamos cumprindo com aquilo que o Senhor nos confiou. Portanto, Cristo diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Em consequência, Cristo Jesus, ele acaba dizendo: vocês vão, saiam de onde vocês estão, mexam-se e vão fazer discípulos em todas as nações. Você já parou para pensar o que significa fazer discípulos? Mais uma vez, recorrendo à língua original em que o Novo Testamento foi escrito, o grego, a palavra matetes, que é a palavra utilizada para discípulos, ela nos traz a ideia de alguém, um aluno, que se separa de todas as coisas a fim de seguir um professor. Queridos, fazer discípulos significa deixar a condição em que você está, renunciar todas as coisas que lhe são prazerosas, a fim de seguir ao seu mestre. Se você olhar ali no Novo Testamento, era comum os discípulos viverem junto com os seus mestres.
A maior prova disso é que quando Jesus chama os seus discípulos, eles agora passam a conviver durante todo o período juntos. Eles comem juntos, eles dormem juntos, eles partilham das mesmas angústias, das mesmas felicidades. Ser discípulos, queridos, envolve uma questão de relacionamento entre o aluno e o seu professor. Se nós estamos saindo para o mundo para fazer discípulos, nós devemos ensinar as pessoas que elas devem se comprometer com Cristo Jesus. Muitas vezes o erro que nós cometemos quando nós saímos para pregar é que nós não ensinamos as pessoas que deve existir um comprometimento por parte de todo cristão. Se você quer ser um discípulo, se você quer fazer discípulos, você deve ensinar as outras pessoas que elas devem estar dispostas, aceitando ao Mestre Jesus, a renunciar todas as coisas que podem a afastar destes ensinamentos. Se você parar para pensar mais profundamente, ser discípulo não é apenas uma questão teórica, mas envolve um relacionamento prático com o seu mestre. Será que nós somos discípulos? Será que nós nos envolvemos com o Mestre Cristo Jesus? Será que ao sair para fazer o trabalho, nós verdadeiramente estamos ensinando às pessoas que é necessário um comprometimento, uma entrega para servir a Cristo Jesus? Querido, ser discípulo é apenas o primeiro passo daqueles que resolvem um dia seguir o seu mestre. É o primeiro passo de uma caminhada que irá durar durante toda uma vida. É o primeiro passo de um processo de transformação em que todo discípulo tem que passar. E à medida em que o tempo vai passando, cada dia mais ele se aproxima do seu mestre, ele fica mais parecido. Ser discípulo é começar uma caminhada de transformação. O terceiro imperativo que Cristo Jesus utiliza agora, depois em que ele manda os seus discípulos saírem para fazer discípulos, é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, se nós pudéssemos colocar os próximos dois imperativos, eles são o objetivo de nós sairmos e fazer discípulos. Sair daqui para discipular e levar as pessoas ao batismo é nada mais, nada menos que o objetivo do nosso evangelismo. Se nós saímos e fazemos discípulos, mas as pessoas elas não aceitam Cristo Jesus através do batismo, significa que não existe um real comprometimento com o seu Senhor. O batismo, queridos, significa uma manifestação pública de que realmente a minha decisão com Cristo Jesus, ela é uma decisão séria e firme que deve ir até o final. Infelizmente, muitas e muitas vezes nós caímos no erro de achar que quando nós nos comprometemos com Cristo Jesus, é um caminho em que nós podemos hoje seguir e amanhã escolher não seguir. A verdade é que se nós somos verdadeiros discípulos e se nós queremos fazer discípulos, nós devemos nos comprometer e a nossa decisão, ela tem que ser levada até o fim. O fim do nosso evangelismo, o fim do nosso discipulado é fazer as pessoas tomarem uma decisão pelo Mestre Cristo Jesus. Será que nós temos feito discípulos pelo mundo afora? Será que através daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos, nós estamos levando as pessoas a tomarem uma decisão séria e firme ao lado do Senhor e Mestre Cristo Jesus? Fazer um apelo para as pessoas batizarem é fazer com que elas tomem uma decisão de seguirem a Cristo, custe o que custar. Seguir a Cristo tem um preço, queridos, e cada um deve levar a sua cruz. Cada um deve estar disposto
a passar, quem sabe, por aflições, por provações, muitas vezes por ridículo, por servir a esse mestre. Por isso Cristo Jesus diz: ide fazer discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O quarto e último imperativo que Cristo Jesus utiliza em seu ensinamento é que nós devemos ensinar as pessoas. Se o batismo é o fim do nosso evangelismo, ensinar as pessoas é o meio pelo qual nós vamos as educar. Sabe o que isso significa? A nossa obra só está completa quando nós saímos para fazer discípulos, batizamos e continuamos ensinando estas pessoas. Infelizmente, este é o estágio do envolvimento na grande comissão de Cristo Jesus em que nós mais pecamos. Nós discipulamos as pessoas, fazemos com que num primeiro momento elas despertem o interesse por Cristo Jesus, fazemos o apelo para que elas manifestem publicamente essa decisão através do batismo, mas nos esquecemos que o processo de ensino é o processo de uma vida toda. Ensinar as pessoas significa que nós devemos incentivar essas pessoas a obter um crescimento espiritual em suas vidas. Será que nós temos cumprido fielmente aquilo que o Senhor nos confiou? Não existe mensagem mais propícia para o dia de hoje, porque a igreja de Vila Matilde, ela está entrando em um período em que nós teremos muitas e muitas atividades evangelísticas. Amanhã nós teremos o crepe entre amigos, semana que vem nós teremos a Semana Santa, no domingo nós teremos a Expo Saúde, em que nós prestaremos alguns serviços para a comunidade. E a verdade, queridos, é que antes de sair, nós devemos estar realmente preparados para cumprir essa missão. Devemos ensinar as pessoas a aprofundar o seu relacionamento com Cristo, porque fazer discípulos é apenas o primeiro estágio dessa jornada. Devemos ensinar as pessoas a firmar um compromisso fiel e real com o seu Senhor, manifestando publicamente e não secretamente que Cristo é o mestre de suas vidas. Devemos instigar nessas pessoas para que elas cresçam em Cristo Jesus. Paulo, falando sobre isso na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: ele diz que num primeiro momento os cristãos ali convertidos, eles estavam absorvendo o leite. Como é que funciona com uma criança? Já tentou dar o alimento sólido para um bebê de apenas 3 meses? É o que ele realmente precisa? Porém, conforme o tempo vai passando, o alimento ralo, o alimento mais líquido, ele já começa a não mais a suster aquela criança. Existe uma necessidade de que um alimento mais sólido, mais rico em vitaminas e outras substâncias seja dado para que aquele antes pequeno bebê cresça e se desenvolva. Na vida espiritual, queridos, funciona da mesma forma. Nós primeiro discipulamos as pessoas, ensinando os primeiros passos, para que ela tenha uma fé o suficiente a fim de tomar uma decisão através de seguir a Cristo Jesus nas águas do batismo. A nossa missão agora só será completa se nós ensinarmos essas pessoas a se aprofundarem no relacionamento com o seu Senhor. Isso é conhecido como o processo de santificação que dura uma vida inteira. O maior engano na vida de um cristão é quando ele acha que o seu relacionamento com Cristo já chegou a um ponto tal que não exista mais a necessidade de ser desenvolvido. Quando nós nos acomodamos com a situação, aí nós nos colocamos em uma situação muito perigosa. E muitas vezes, por não termos raízes profundas, nós somos levados então por qualquer vento de doutrinas. Você está sendo um discípulo fiel e verdadeiro do seu Senhor? Se você está apenas discipulando as pessoas, mas não está incentivando que ela tome a decisão para o batismo e não está ensinando, você não está
cumprindo com o que o Senhor o confiou. Se você apenas a discipula e batiza, mas não continua ensinando, você está desobedecendo a ordem do Mestre. Se você não sai para o mundo a fim de pregar o Evangelho, e apenas tenta aqui de dentro ensinar algo que acaba se tornando superficial para as pessoas, da mesma forma você não está cumprindo aquilo que o Senhor o confiou. A grande comissão de Cristo, ela é dada como uma tríplice missão, em que nós não devemos priorizar mais um imperativo do que outro. A ordem de Cristo é fazer discípulos, batizar e ensinar as pessoas. É por isso que a igreja tem se empenhado tanto hoje para que o projeto de discipulado seja implantado em nossas igrejas. Durante muito tempo nós nos esquecemos de ensinar as pessoas. Demos apenas o conhecimento superficial. E não criamos nelas o desejo de se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Hoje, com os eventos que nós teremos, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de nos envolvermos na grande comissão dada por Cristo Jesus. O meu apelo nessa manhã e a reflexão que nós fizemos é para que nós nos envolvamos de corpo e alma nessa missão, cumprindo não apenas um imperativo ou outro, mas cumprindo fielmente e cabalmente tudo aquilo que Cristo nos pediu, nos ordenou. Ir por todo o mundo. O nosso mundo, queridos, é onde nós vivemos, é onde nós moramos. Cristo não está dizendo que nós devemos atravessar o oceano, mas nós devemos, primeiramente, fazer o trabalho com as pessoas que estão ao nosso redor. Qual é o seu mundo? Qual é o seu mundo? O seu mundo são seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, as pessoas que estão próximas a você, que estão sedentas e carentes de ouvir as boas novas do Evangelho. Ide, portanto, por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E finalmente, queridos, a grande promessa de Cristo Jesus é que se nós cumprirmos aquilo que Ele nos confiou, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer você nessa manhã firmar um novo compromisso com o seu Senhor? Quer você ser um imitador de Cristo Jesus e sair pelo mundo para cumprir o maior privilégio que o homem tem no planeta Terra, que é ser envolvido no processo de salvação? Cristo poderia ter enviado anjos e em pouco tempo a missão teria sido cumprida. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de levarmos o Evangelho que transforma a vida das pessoas, que salva as pessoas pelo mundo afora. A igreja de Vila Matilde está aqui para cumprir uma missão. Você está aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E o apelo que eu faço a vocês nesta manhã é que nós nos comprometamos com o nosso Mestre e o nosso Senhor, Cristo Jesus. Agradecemos ao pastor Silas pela mensagem que nos trouxe nessa manhã. E quando a gente olha aqui para a plataforma, nós podemos verificar a Edna, a irmã Dirce, a irmã Inês, uma pequena parcela da equipe do Ministério Pessoal desse ano. Quando eu olho para a igreja, eu vejo muitas pessoas também que estão envolvidas com o Ministério Pessoal. Eliezer, José Carlos, a irmã Inês, Paulinho, Daniel, Clarice, Ione, tantas e tantas pessoas, Carmen que está por aí também, tantas e tantas pessoas que estão envolvidas com o Ministério Pessoal da nossa igreja. A Bernadette que tanto tem ajudado a nossa equipe. Nós temos mais ou menos hoje em torno mais ou menos de 40 a 50 pessoas envolvidas com o Ministério Pessoal. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas Deus dá oportunidade, conforme o pastor Silas
pregou aqui nessa manhã, que você também tenha condições de se envolver nesse ministério. E tenha certeza, irmãos, quando você trabalha para Deus, as bênçãos de Deus não recaem somente sobre você, recai sobre cada pessoa da sua família. E hoje, mais uma vez, você vai ter a oportunidade de trabalhar para Deus, agora na escola sabatina, posteriormente terminando o culto, os professores estarão contando com a sua colaboração. E para nós encerrarmos o nosso culto dessa manhã, iremos cantar o hino 220, hino 220, É Prazer Servir a Cristo. É prazer, Senhor, servir a Tua causa, ao Teu nome, a toda história de salvação em que o Senhor nos deu a oportunidade de nos envolvermos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque por muitas vezes nós não temos cumprido fielmente aquilo que o Senhor nos confiou. Mas nesta manhã nós queremos ser novos discípulos, discípulos modernos, que saem, discipulam, batizam e ensinam as pessoas a seguirem o exemplo verdadeiro, o Mestre Cristo Jesus. Capacita-nos, Pai, para fazer essa obra grande, Pai. Sabemos que não somos capazes pelas nossas forças, mas pelo Teu poder nós somos mais do que vencedores. Fica conosco no decorrer do nosso louvor e adoração na escola sabatina, que nós possamos continuar absorvendo os Teus ensinamentos e possamos,
ao sair deste templo, colocar tudo em prática, Senhor. Todas essas bênçãos nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.